Direito do Trabalho, com o juiz Felipe Calvé. Toda terça-feira, o juiz Felipe Calvé responde a perguntas e esclarece dúvidas dos ouvintes que foram enviadas para o e-mail direitodotrabalho@bandnews.fm.br aqui no Band News Curitiba, a primeira edição. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Yara. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Então vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Tem aqui, em primeiro lugar, o Paulo de Tarso Reis. Ele fala o seguinte: sou ouvinte da rádio e das colunas de direito. Tenho uma empresa, pequena empresa, e não entendo por que as leis e os tribunais dificultam tanto a vida do empresário. Por que o empregado sempre ganha e o patrão sempre perde? Como devemos fazer para mudar as leis? Ele pergunta aqui a pergunta do Paulo, doutor. Veja, essa é um questionamento recorrente de pessoas que efetivamente não têm conhecimento de como funciona a Justiça do Trabalho e qual é a realidade atual, às vezes muito apenas por ouvir dizer. Que a vida do empresário, do pequeno empresário no Brasil, em razão da burocracia, dos altos impostos e tal, é difícil, e isto ninguém nega. A questão que se fala, tem essa cultura popular que na Justiça do Trabalho o empregado sempre ganha e o empregador, um patrão sempre perde. Isso não é uma realidade atual, Nós vemos já há bastante tempo em que os empregadores eles se organizam, eles têm toda a documentação do contrato de trabalho, eles observam a legislação, estão atentos a observar a legislação, e os que fazem isso e chegam lá na Justiça do Trabalho com toda a documentação, se resguardando dos seus direitos, eles não são condenados. Existem inúmeras ações todas as semanas, inclusive julgadas por mim, que são absolutamente improcedentes, ou seja, que o empregado não tem direito algum. Agora, a realidade vivida hoje nessa relação de trabalho, empregados e empregadores, realmente é uma situação que eu vejo como a legislação trazendo uma realidade diferente da que querem as partes. Mas não devemos esquecer que a CLT ela foi feita lá em 1943, para uma realidade muito diferente da atual. Em 1943, época da Segunda Guerra Mundial, lá o Brasil era um país rural e analfabeto. Ou seja, esta lei ela foi feita, a CLT foi feita lá em 1943 para proteger aquele empregado que vivia no meio rural e era predominantemente analfabeto. Então tinha sim a proteção do direito material, tinha a proteção do direito processual, ou seja, quando este empregado iria buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Infelizmente esta lei ela foi muito pouco atualizada, teve muito poucas alterações pontuais em que não retiraram dela este cerne, este viés protetivo aí máximo do empregado. Então essa mesma lei que foi feita lá em 1943 para um empregado analfabeto e rural, é a mesma que protege hoje o executivo dos grandes centros, que protege o executivo que mora em São Paulo, que mora em Curitiba, que mora no Rio de Janeiro, que mora em Brasília. E é esta mesma lei que protege esse executivo, que traz essa proteção lá para aquele empregado visto lá naquela realidade de 1943, ela também protege o trabalho escravo que nós vemos nas carvoarias no norte e nordeste do país, Então é uma lei que está desatualizada e assim que não atende à realidade, o desejo dos jurisdicionados, ou seja, dos empregados e dos empregadores. E o ouvinte aqui, o Paulo de Tarso, ele pergunta como devemos fazer para mudar as leis. Ora, as leis elas são mudadas pelos nossos deputados, senadores, pelo Poder Legislativo. E a mudança dessas leis ela vem da realidade social, através das pressões sociais dos grupos de Concordo com você que a lei trabalhista, efetivamente, tanto do ponto de vista dos direitos, do direito material do empregado, quanto na questão do processo do trabalho, ou seja, quando o empregado ou o empregador vão na Justiça do Trabalho reclamar os seus direitos, deve ser mudada sim. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, um ouvinte que pediu anonimato. Ele diz que trabalha como motorista profissional. A empresa onde ele trabalha está exigindo o teste do bafômetro todas as vezes no início da jornada de trabalho. Isso é possível? Não está ferindo a minha intimidade? Pergunta aqui o ouvinte, doutor. Veja, não. A Lei 13.103 de 2015, ela trouxe lá, deu uma nova redação, lá o artigo 235 da Consolidação das Leis do Trabalho, e ela diz lá, em um dos seus incisos lá desse artigo,
que um dos deveres do motorista é se submeter a exames toxicológicos e de bebida alcoólica, né? Pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Ou seja, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses o empregador ele deve exigir este exame do empregado. Como a lei fala pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, pode ser exigida sim todos os dias. Deve-se resguardar lá apenas a questão da intimidade do trabalhador em relação ao resultado deste teste, não deve ser divulgado para outros empregados e para outros empregadores, eventualmente, desse trabalhador. Deve ser feito, sim, é uma obrigação do empregador fazer esse tipo de exame. Não está ferindo a simples submissão deste exame o direito de intimidade do empregado. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. O doutor juiz Felipe Calvé responde as perguntas, esclarece as dúvidas dos ouvintes, aquelas que são enviadas por e-mail. Se você tem algum questionamento a fazer, mande para cá também, direitodotrabalho@bandnews.fm.br. Muito obrigada, doutor, até semana que vem. Até semana que vem, era uma boa semana a você e aos ouvintes da Rádio Band News FM.